Boa noite, meus queridos. Graça e paz, amém? Vocês estão bem, queridos? Se sim, abra a palavra do Senhor Jesus, então, em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao quem Jesus perguntou: e vocês, meus discípulos, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Versículo 18 diz assim: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, sendo bem rápido na introdução, que a gente tem bastante assunto, né, como nós compartilhamos, se eu não me engano, nós na primeira vez que trouxemos a série Fundamentos, nós fizemos acho que em 6 ou 7 partes a palavra sobre a igreja. Então nós estamos reduzindo aí para dois domingos, para a gente poder falar um pouco sobre esse segundo fundamento onde quais nós cremos, que é a igreja. O primeiro fundamento é Cristo, a base de tudo. Tudo subsiste por causa dele. Tudo foi criado por ele, para ele. Então ele é a base de tudo. Nós falamos sobre Cristo e agora nós estamos falando sobre a igreja, a quem nasceu através de Cristo, através da obra da redenção, através da cruz do Calvário. Então, dentro disso, o pastor Cris, esse texto vem nos ensinar também sobre Cesareia de Filipe. Nós ensinamos aqui que Cesareia tinha como significado sobre eclésia, que é o quê? O que é eclésia? É ir para fora, mas não no entendimento que por muito tempo nós criamos o quê? Nós estamos muito dentro da igreja, então se nós estamos muito dentro, a igreja precisa ir para fora. De fato, a igreja precisa ir para fora. Mas quando nós falamos dessa cidade, o que falava? Quando falava de Cesareia, que era uma cidade onde havia eclésia, era onde a igreja do Senhor, a própria igreja, ela saía da sua casa, ia ao templo e através do governo que eles tinham, eles iam tomar decisões. Então, eclésia não é só ir para fora, mas é a igreja se reunir como governo de Deus, para assim juntos falarmos sobre o reino, tomarmos decisões, e é assim que é a nossa vida. Então, eclésia fala de um povo que tem esse poder que veio de Deus a nós. E dentro disso aí, por que é importante falarmos sobre a igreja? Porque nós somos a igreja, amém ou não? Uma das coisas que eu tenho orado muito ao Senhor, para que Ele possa tirar da nossa mente, de uma vez por todas, é que igreja não é um lugar, irmãos. Isso nós precisamos tirar da nossa mente. Quando nós falamos de igreja, não falamos de um lugar. Não falamos. Falamos de quem? De pessoas. Então, como eu tenho falado, irmãos, vocês estão vendo que nós estamos cada vez mais avançando na reforma. Quem viu ali aquele vidrão bonito ali, irmãos, as mamães vão poder cuidar de suas crianças, assistir o culto também. Abrimos uma porta ali que vai facilitar para as crianças já ir para lá, para não dar a volta. Então, tudo isso aqui é muito bom. Mas esse barracão é a igreja? Não, irmãos. Nós somos a igreja, o corpo do Cristo. Então, que nós possamos tirar da nossa mente essa questão de, eu estou indo para a igreja no sentido do barracão. Não, irmãos. Nós pertencemos a uma família, nós somos a igreja. Então, se precisar um dia sair do barracão, irmãos, a igreja vai fechar? De forma alguma. Às quartas-feiras, quando nós estamos indo nos encontros das casas, o que está acontecendo lá? A igreja está junto. Na casa da Maiara e do Erson, na casa do Lucas, na minha casa, na casa dos irmãos, a igreja está reunida. Então, que nós possamos aprender que igreja não é um lugar, irmãos, mas somos nós, juntos. Nós somos a igreja.
Mas por que ela é tão importante? Por que nós precisamos aprender mais sobre ela? Abra comigo, Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua... Por quê? Como também Cristo... E o que ele fez, irmão? Por que nós precisamos aprender sobre a igreja? Porque Cristo ama a igreja e Ele se entregou por ela. Nós não precisamos, eu podia parar aqui, irmãos. Por que nós precisamos zelar pela vida da igreja? Por que nós precisamos aprender sobre a igreja? Por que nós precisamos nos tornar igreja? Porque Cristo amou a igreja e Ele se entregou por ela, irmãos. Se Ele amou e se entregou, quer dizer que a igreja tem muito valor, irmãos. Por isso, nós precisamos entender que igreja não é um lugar, irmãos. Porque, como eu falei, semana passada, eu sei que foi da ceia, mas fez todo sentido. Porque objeto, coisa, não tem valor, irmãos. O preço desse barracão, antes de nós mudar aqui, era 1. E depois das reformas, pode ser que o dono fale assim, opa, valorizou. Então não tem valor, irmão. Ele começa num valor e termina em outro. Agora pessoas, irmão, começa num valor e termina em outro, irmãos. Só aqueles que dá trabalho. Aqueles que dá trabalho perdem um pouco o valor, irmãos. Cadê? Pessoas não têm valor, irmãos. Você consegue colocar um preço na sua vida aí, irmãos? Então nós precisamos entender que nós somos igreja. E ela tem valor. Por quê? Porque Cristo amou e se entregou por ela. E mais, enviou o seu Espírito para, sabe fazer o quê? Para poder purificar a sua igreja, irmãos. Ele continua cuidando da igreja, mesmo sentado no trono, irmãos. Por quê? Porque a igreja tem valor, irmãos. Então, por que nós precisamos aprender, valorizar? Por quê? Porque Cristo amou e se entregou por ela. Então, através desse entendimento, se você tratar mal o seu irmão, o que você está fazendo com a igreja, irmão? É ou não é, irmãos? Deixa o Senhor falar com o seu irmão. Se você tem birra com o seu irmão, você está tendo birra com quem? Com a igreja, irmãos. Porque nós juntos somos o quê? A igreja. Nós somos o corpo, irmãos. Nós somos a igreja. E o Senhor não amou a um, Ele amou e se entregou a todos. Primeira coisa, por que nós precisamos aprender sobre a igreja? Porque Cristo amou e se entregou por ela. Amém, queridos? Abra comigo Atos capítulo 9, versículo 4. Se você quiser acompanhar no telão, não tem problema, irmãos. Vai ter bastante texto que a gente vai compartilhar. Por que nós devemos se importar, se dedicar, amar, cuidar, zelar pela igreja? No texto de Atos, capítulo 9, no início, para a gente ler o versículo 4, ele está falando sobre Saulo, que estava perseguindo a igreja antes de se tornar Paulo. E nesse texto, ele estava indo para Damasco, estava indo perseguir a igreja do Senhor. Ele estava indo lá para matar os cristãos. E o que fala no versículo 4? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você o quê? Me persegue? Versículo 5. E a gente para aí. Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. A quem você o quê? Quem que Paulo estava indo perseguir? E o que nós aprendemos com isso? Se ele estava indo perseguir a igreja, e Jesus fala: ei, você está me perseguindo, isso nos ensina que Cristo e a igreja são? Por que são, irmãos? Porque ele é o cabeça e nós somos? Então por que nós devemos se importar com a igreja? Porque Cristo e a igreja são um, irmãos. O que nós fazemos por irmão, nós fazemos para Cristo, irmãos. O que você tem feito para o seu próximo? São perguntas, irmão, para ficar no nosso coração. O evangelho é simples, irmãos. Nós complicamos, não querendo viver. Então, se Cristo e a igreja são um, quando eu recebo o Nath e a Thaís em casa, eu estou recebendo quem? O Cristo, irmãos.
Por isso, nós precisamos viver uma vida plena em família, irmãos. Por isso, vocês vão cansar de ouvir o pastor Felipe e o pastor Cris falar as mesmas coisas, para virar o quê? Para essa cultura nossa, do mundo que, não, a minha família é minha família, o irmão, a gente separa tudo, para que a gente possa unir cada vez mais, irmãos. A importância que a Camila tem para mim, vocês também têm que ter, irmãos. Isso se chama reino, irmãos. Reino. Reino. Pastor, é difícil, é mesmo, por isso que é um processo. Por isso que é processual. Por isso que nós vamos pedir para que o Senhor venha nos ensinar dia após dia. E nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos se arrepender, nós vamos voltar. E o Senhor vai continuar ministrando isso em nós. Isso em nós. Até para que vire verdades em nós. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 16. Por que eu preciso me importar com a igreja? De quem tem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, membros, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em... O que esse texto vem falar? Sobre um corpo que é bem ajustado. Por que eu preciso me importar com a igreja? Porque nós somos um corpo de membros diferentes, mas que juntos somos o corpo de Cristo, bem ajustado, vivendo como? Em amor, irmãos. Parece até conto de fada, não parece, irmão? Se a gente olhar pela perspectiva do mundo hoje, é utopia a gente ficar falando dessas coisas, né, irmão? Irmãos, se a gente escuta de vários pastores que é utopia viver isso, quanto mais do mundo, irmãos. Mas nós cremos, por quê? Porque é a palavra de Deus, irmãos. E não é utopia isso. Se Ele nos ensinou, é porque dá certo, irmãos. Porque dá pra gente alcançar isso, irmãos. Como que a gente vai alcançar? É as cenas dos próximos capítulos, irmão. Vamos chegar lá. Qual que é o próximo fundamento, irmão? Alguém lembra ou não? Fala alto aí, irmãos. Quem dá mais? Qual que é o próximo fundamento depois da igreja? Cruz, irmão. Aí nós vamos aprender como nós vamos viver tudo isso, irmão. Mas vamos deixar para o pastor Cris semana que vem, irmãos. Senão a gente entra. Irmãos, Ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele nos ensina que Ele é um com a igreja. Cristo e a igreja são um. Ele ensina que nós somos o seu corpo, membros diferentes, mas unidos, um corpo só, bem ajustado, vivendo uma vida em amor. Por isso que nós precisamos nos conhecer como igreja. Por isso que nós precisamos aprender mais sobre a igreja. Por isso que nós precisamos nos dedicar mais uns aos outros. Por isso que a sua família não é só sua esposa e seus filhos. Não é só. É também. Nos ensina a viver em família, a ceder. Casamento tem que ceder ou não tem, irmãos? Em todo o tempo. Um cede, outro cede. Eu faço a Camila feliz, ela me faz feliz. É uma troca, irmãos. E aí quando chega no irmão, eu não vou ceder. Ah, irmão Jesus amado. Tem que ser do meu jeito. Mas vamos chegar nisso, irmão. Eu vou falar sobre isso hoje. Eu tentei fugir, mas não consegui. Vou falar sobre isso. Outra coisa importante para a gente chegar na introdução, para a gente correr, irmãos. Quantos estão entendendo? Diz um amém, irmãos. Amém. Efésios, alguns teólogos falam que é o evangelho da igreja. E eu fiquei numa luta, irmãos. Tinha tanta coisa para falar. Meu Senhor, pastor Cris, e agora? Qual o caminho, Senhor? Eu fui orando, Senhor, me mostra. Mas uma coisa que precisa entender, quando você pega os evangelhos, capítulo por o Efésios, que um dos historiadores falam que é o evangelho da igreja, você vai ver toda a história, a construção da igreja, irmão. Capítulo 1, o homem sendo reconciliado com Deus. Capítulo 2, o homem sendo reconciliado com o homem. Depois fala da humanidade, da vida da igreja. Irmãos, no capítulo 2, ele traz uma ilustração muito poderosa sobre a igreja. Ele começa falando sobre o muro da inimizade que foi quebrado através da cruz. Então, judeu e gentio eram inimigos.
E através da cruz de Cristo, o que aconteceu? Eles se tornaram um só povo. E dentro disso, ele fala sobre 3 ilustrações para revelar a igreja. Primeira, que nós somos um corpo, como nós temos falado aqui. Segundo, uma família. Terceiro, um templo. Nós aprendemos aqui que eu não sou o corpo, eu não sou a família e eu não sou o templo sozinho. Nós nos tornamos corpo, família e templo unidos. Senhor, eu quero receber da tua glória, mas eu não quero viver em comunhão com os irmãos. Esquece, irmãos. Mas eu quero ter experiências com Ele. Ele sempre vai levar você, sabe onde? Na comunhão, irmãos. Quer ter experiência com Cristo? Vive em comunhão. Irmão do céu, que aventura. É experiência atrás. Irmão, é fruto do Espírito atrás de fruto do Espírito, irmão. É paciência. Você vai, amor, perdão. A ira não pode, você tem que segurar. Ódio, meu Deus, tem misericórdia, irmão. É uma loucura, irmãos. Viver comunhão. Mas, irmãos, Ele vai nos levar a isso. Pedro, tu me amas? Pedro, com certeza. Então vive em comunhão, apacenta minhas ovelhas. Eu te amo e vou gritar. Vocês me amam? Então cuida um do outro, vive em comunhão. É isso, irmão. Te amo. Ele está olhando, mas não ama o irmão, né? Filho. Eu sei, filho, eu conheço o coração. Eu sondo os corações, irmão. Por isso que é duro, né, cantar algumas músicas, irmão. Sabia? Por isso que a gente tem que fazer uma análise, avaliar, pensar, orar, irmão. Não estou falando que a música é ruim, não. A música é poderosa. Ruim é nós, irmão. Sabia? Quando a gente não ama o próximo. Eu sei que é duro, irmão, mas é tranquilo. Mas é sério, não é verdade, irmãos? Na boa, não é verdade ou não é, irmãos? Eu tenho... Irmãos, está aqui uma pessoa que viveu muito tempo cantando coisas que não vivia, irmão. Sou eu antigamente, irmão. Eu fui assim, irmãos. Hoje eu penso, repenso, eu leio a música, eu oro, eu peço perdão. Senhor, então, em cada canção que a gente vai cantar aqui na igreja, irmão, eu leio as letras, irmão, né? Conversa, eu leio a Jéssica constantemente. Indicou uma música, deixa eu ler ela. Aonde está nas escrituras? Aonde ela vai nos levar? O que eu preciso mudar em mim para cantar essa canção? Não é só cantar uma canção, irmão. Não é só tocar algumas notas, irmão. Não é mais do que isso. Por isso que o louvor precisa cada vez mais amadurecer nesse entendimento, irmão. Não é só ser bom músico, irmão. Não é sobre isso. É sobre ser um bom cristão, irmãos. Um bom marido, uma boa esposa, bons filhos. É sobre isso. Isso que muda na hora que o cara do violão bate o acorde, irmão. Que muda o ambiente, que você fala, uau, que isso? Quando você bate o acorde, você está trazendo tudo como você trata sua esposa, como que você cuida do seu filho, como que você vive uma vida de oração. É mais do que uma música, irmão. É mais do que tocar uma bateria, irmãos. É muito. É mais do que dar aula para as crianças. É mais do que ser diácono. É mais do que pregar aqui em cima. E nós vamos falar sobre isso, eu estou falando agora, não era para falar. Para não misturar tudo, irmãos. Então nós aprendemos o capítulo 2, né, de Efésios, que nós somos um corpo, somos a família, somos um templo juntos, vivendo em comunhão. Por isso, irmão, se esforce para viver isso em nome de Jesus. Amém, queridos? E agora, irmãos, pulando a introdução, indo para o texto, e aquilo que nós... Era só para trazer o entendimento do que é de tudo isso. Abra para mim, irmão, Mateus 24, versículo 3. Irmão. Versículo 1, Mateus 24. Irmãos, quando o pastor fala aqui, o primeiro que está sendo apontado é ele mesmo, tá, irmãos? Então não se sinta... O primeiro a apanhar é nós, irmão. E muito ainda. Muito. Sermão profético, irmãos. Pastor, o que isso tem a ver com família? Nós vamos chegar lá. O que isso tem a ver com a igreja, irmão? Tudo. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus, nós vamos até o versículo 5 já. Jesus saiu do templo. E enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse, olha o que Jesus falou. Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre
que não seja derrubada. 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele. E em particular, uma conversa particular com seus discípulos, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Versículo 4. E Jesus respondeu. Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Ele falou sobre a data de quando ia ser o fim, irmãos? O que ele nos alerta? Tenham cuidado para que ninguém os engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou. Mas o que vai acontecer, irmão? Eles vão enganar muitos. Feche teus olhos, irmão. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, Senhor. Nós temos convicção disso, Senhor. Porque o templo está aqui, Senhor. A igreja. Nós somos, Senhor, templo do Senhor. E quando o templo se reúne, a glória do Senhor vem sobre nós. E o Senhor está aqui, Senhor. O meu pedido é para que tudo aquilo que nós vamos conversar nessa noite não venha ofender ninguém, Senhor. Pelo contrário, venha dar bons frutos, Senhor. Frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de restauração, no nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, é a tua obra, é o Senhor quem faz. Só me ajuda a compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu olho esse texto, nós já pregamos aqui sobre o sermão profético. Capítulo 24, ele vai falar os princípios das dores, grande tribulação, a vinda de Jesus, irmão, tudo certinho. Nós estudamos aqui, temos essa série, né? Mas o que me dá de preocupação é que quando ele vai falar sobre o fim, sobre a vinda, ele primeiro fala que a igreja, meus discípulos, toma cuidado. Cuidado. Porque quando mais vai chegando no fim, as coisas vão se bagunçar. E muitos vão falar que são Cristo e vão arrastar muitas pessoas achando que essa pessoa é o Cristo, que essa igreja é o Cristo, que eles estão vivendo assim, mas eles não são. Toma cuidado quem fala que é o Cristo. Eles vão enganar muitos. Por favor, toma cuidado. Agora a pergunta é o seguinte, irmãos. Meu irmão, na balada, alguém se levanta e fala: ei, eu sou o Cristo, irmãos. Você já viu? Quem foi embalado aqui? Alguém se levanta e fala: ei, o Cristo aqui, ó, nós somos o Cristo. Você já ouviu isso, irmão? Na discoteca, nos anos 80, se alguém, vocês que viveram esse tempo, o tempo das brilhantinas, né, irmão? Eu gosto demais, irmão, Calça Boca de Sino, eu assisti os filmes, maravilhoso. John Travolta era o cara naquela época, irmão, coisa linda, ele dançava tão bem. Irmãos, naquela época, na discoteca da vida, no Ítalo, em outros lugares que os irmãos foram. Eu sou velho, irmãos, não é as histórias que meu pai me contava, eu sei, é isso. Alguém chegou lá e falou: ei, eu sou o Cristo, nós aqui somos o Cristo, irmão. Alguém já ouviu isso, irmãos? Aonde que nós falamos que somos o Cristo, irmão? Aonde? Irmãos, é complicado entender a princípio. Pastor, então quer dizer que é isso mesmo. Muitas igrejas vão enganar muitos, irmãos. Já estão fazendo hoje isso aí. Preste bem atenção no que o pastor está falando, irmãos. E eu falo porque a gente lê e vê, irmão. Então isso não vai enganar nós. Mas o que ele vem falar é que tem algumas coisas que vão ser muito parecidas, irmãos. Que vai nos enganar, irmão. Tem muitas denominações que vão enganar muitos, irmãos. Isso tem acontecido hoje, irmão. Você sabe que tem denominação que ela finge que dá, mas ela arranca tudo do ser e acaba com a sua vida, irmão. A gente sabe disso. Então isso está acontecendo dentro das próprias igrejas que eu falo no sentido de denominações, irmãos. E dentro disso, a pergunta que fica, e eu tentei não falar sobre isso, mas não tem como. Falou muito comigo quando eu aprendi sobre isso. Como que a gente vai diferenciar disso então, irmãos? Como que a gente vai tomar cuidado em se perder nisso, irmãos? Uma palavra, irmãos.
que está no meio da igreja e a gente acha que não. Idolatria. Eu não ia falar, mas não teve como, porque nós precisamos aprender mais com isso. Porque nós somos um povo idólatra, irmãos. E nós vamos aprender hoje que nós aqui, hoje, tem muito idólatra aqui. Muito, irmão. Mas calma, irmão, não se ofenda. Ouva, escute toda a palavra. Peça para que o Senhor venha abrir seu coração. Não é acusação, não é nada, irmãos. Em nome de Jesus. A gente tem falado aqui que aqui na igreja não tem carapuça, irmão. Aqui a gente é direto mesmo. Por quê? Para mudar nossas vidas. Tem mudado a nossa, irmão. Eu sou o primeiro a confessar que eu preciso mudar a coisa na minha vida. Isso, a igreja sabe disso já, irmãos. Por isso que Deus tem nos dado a oportunidade da gente avançar nas palavras que transformam a gente mesmo. Que faz a gente sair daqui meio que, nossa, que duro. Mas depois que você para, na semana você fala, pô, Senhor, faz sentido. Idolatria, irmãos. Quando a gente fala essa palavra, o que vem na sua mente, irmão? Alguém quer abrir para os irmãos? Alguém quer? Quando se fala idolatria, o que você imagina? Opa, imagem. Então a santa, bendita, né? Você já imagina. Aonde você vai? Igreja Católica, Apostólica Romana. Pô, nossa. Quem é que já entrou numa igreja católica apostólica romana? Então assim, é a imagem mesmo. Eu não conheço muito, irmão, porque eu não vivi isso. Eu já estava na igreja, mas eu já entrei. Então tem o santo aqui, tem o santo de lá, aí você deixa a ofertinha naquele ali. É assim ou não é, irmãos? Então tem toda essa... Só que, irmão, isso é idolatria? É idolatria. Só que, irmão, é uma parte pequena do que é idolatria. Idolatria é antes da imagem, irmãos. A idolatria começa, sabe aonde, irmão? Aqui, ó, dentro de nós. Irmão, e para nós entender, para ficar ainda mais claro, irmão, essa palavra idolatria, no grego, ela é duas palavras que se unem para expressar idolatria. Primeiro, endolon. Segundo, latreia. O que significa? Eidolon, o significado dela vem de corpo. E latreia vem significado de adoração. Então, o que é idolatria? Adoração no corpo. Trazendo num significado melhor, a gente pode trazer como um culto a si mesmo. É nós adorar a si mesmo. Então o que acontece? Vamos lá. Uma pessoa que vai numa imagem, escultura, ela vai para fazer o que, irmão? Pedir alguma coisa para o seu... O que os crentes fazem hoje, irmão? É sério isso, irmão. É sério isso. Deixa o Senhor falar com você. Pastor, é errado. Calma, nós vamos encontrar o meio termo. Vai chegar lá. Não julgue. Deixa, a cabeça pode borbulhar, mano. Não tem problema. Viaje nas ideias. Nós vamos chegar num bem comum aqui. Então quer dizer que é adoração ao corpo. Adoração àquilo que me satisfaz. Então tudo que eu faço desenfreadamente para me satisfazer, sabe o que é? Idolatria, irmãos. O pecado. Por que nós cometemos pecado, irmão? Todos os pecados satisfazem o que, irmão? Pornografia. Não satisfaz a pessoa que pratica? O que chama isso? Idolatria, irmãos. A pessoa que é exagerada, o Deus dela é comprar as coisas porque ela é insaciável. Sabe o que é isso, irmão? Idolatria, irmãos. Se uma imagem de um santo que não é santo, mas ela pode ser adorada, às vezes sua casa, seu carro, pode ser um instrumento que você está adorando, irmãos. Sabe como chama isso? Idolatria, irmãos. Só que hoje nós vamos aprofundar em algumas coisas ainda mais, irmão. Por quê? Porque quando eu pensei nessa mensagem, eu estava pensando em nós. Então nós vamos caminhar nisso. Então, eidolon, latreia, adoração ao corpo, um culto a si mesmo. Aonde que começou isso? Abra comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Sabe onde aconteceu isso? Começou isso, irmão? No Éden, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor, até o versículo 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, olha só, disse à mulher, lembra do diálogo, irmãos? Vamos lá. É verdade, preste bem atenção em cada palavra que a serpente usou para enganar Eva.
e enganaram Adão. Preste bem atenção. É verdade que Deus disse, vamos lá, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade que Deus disse isso ou não, irmãos? Então vamos lá. Olha onde ela foi tocar, irmãos. Versículo 2. A mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Então beleza, está tudo certo. Mas do fruto da árvore que está no meio dos jardins, Deus disse, vocês não devem comer ele, nem tocar nele, para que não venha o quê? Até aí, tá certo, irmãos? Certo ou não? Sim. Agora, irmãos, olha só. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. Por que não? Versículo 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como que, irmão? Vocês serão o quê? Aí é o negócio, irmão. A serpente não pediu adoração. Porque a mulher não ia adorar a serpente, irmãos. Ela não falou assim, ó, pode comer e vem, me segue, mulher. Tá tudo certo. Ele está enganando você. Mas sabe onde ela mexeu? Dentro dela. Viu? Você vai ser como Deus se você comer. Aqui, irmão. Alimentou, irmão. O desejo que Lúcifer teve também, irmão. Nós vamos chegar lá. O mesmo desejo. Você pode comer. Você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Agora, irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Deus criou Adão e Eva, a sua. E o que acontecia no jardim todos os dias? Deus fazia o quê, irmãos? Descia e tinha o quê? Uma pessoa normal consegue ver a glória de Deus, irmão. Moisés, o que fala a palavra de Deus? Que ele mais nem viu. Quase morreu, irmãos. Só uma pessoa o quê? Celestial que pode. Eles já eram, irmãos. Eles já eram como Deus. Eles eram imagem e semelhança de Deus. Eles desfrutavam da comunhão de Deus todo dia. Eles eram, Deus falou, ei, eu criei tudo, participa comigo da criação, dá nome, vocês são como eu vou compartilhar tudo para vocês. E eles, pô, mas o que a serpente fez? Não, vocês não é, mas vai ser, se desobedecer. Por quê? Você é Deus. E eles não pararam e falaram assim, não, nós já somos isso, serpente. Nós já desfruta disso. Eu participo disso com ele, eu não preciso disso. Mas o que aconteceu, irmão? Idolatria, irmãos. Nossa, nós vamos ser. Ah, então eu preciso. Porque é culto assim. O que fez? Vamos lá, vamos comer. E o que aconteceu, irmãos? Leia comigo. Isaías. Vamos lá, irmãos. Isaías, capítulo 14. Se não é a mesma coisa, irmão. Só para não ficar na minha palavra. Isaías 14. Versículo 11. Nós vamos até o 14. Eu não vou nem precisar falar, mas vocês vão ver de quem Isaías estava falando. Ele estava usando um exemplo de Israel, daqui é para falar de uma outra pessoa. A sua soberba foi jogada onde? No abismo. Junto com os sons das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. 12. Veja como você caiu do céu. Quem caiu do céu, irmãos? Mas olha o que fala. Você, veja como você caiu do céu, estrela da manhã. Irmãos, nós sabemos que Lúcifer era um anjo de luz, ele era poderoso, irmão. É como se fosse no ISO, quem você compartilhou mesmo? No ISO 9001, sabe? O padrão do anjo perfeito era Lúcifer. Então, tipo assim, é igual Lúcifer? Passou então. Ele era músico, por isso que fala das harpas, irmãos. Para estudar, nós não vamos dar muita moral para ele, mas nós podíamos falar um pouquinho mais para vocês aprenderem, mas ele não merece. Então, estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra. Você quer o quê? Debilitava as nações. 13. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Idolatria, irmãos.
Isaías está falando sobre Lúcifer e a sua queda, irmãos. E aonde ele se perdeu? Quando ele quis ser o quê, irmão? Maior do que Deus. Isso chama idolatria, culto a si mesmo. Ele precisava disso, irmãos. Idolatria não é só a imagem, irmão. Irmãos, idolatria, irmãos, começou lá atrás. Lúcifer, Adão e Eva, irmãos. Dentro disso, irmãos, pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Tudo, irmãos. Tudo, irmãos. Um dos frutos da idolatria que nós aprendemos tem uma outra palavra que chama hedonismo. O que significa isso, pastor? Consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. A palavra hedonismo vem do grego hedonikos, que significa prazeroso, já que Edom significa prazer. Então, irmãos, um dos frutos disso é o quê? Eu preciso ter prazer a qualquer custo, irmão. Mesmo que eu tenha que matar meu irmão, irmãos. Isso é idolatria, irmãos. Pastor, não estou entendendo ainda onde o senhor quer chegar. Né? Vamos chegar lá, irmãos. Você acusou que tem idólatra aqui no meio, pastor. Você acusou. Irmãos, nós vamos entender que se idolatria é culto a si mesmo, a gente não pode pensar da seguinte maneira: não, se não é do meu jeito, eu não vou participar. Porque isso aí sabe o que pode ser, irmão? Idolatria, irmãos. Não, mas se não é da forma que eu... Mas, irmãos, a igreja é um lugar de pessoas totalmente diferentes. A igreja é um lugar de membros de um corpo. E muitos membros, em algumas coisas, pensam diferente. Como eu tenho falado, os princípios têm que ser o quê, irmãos? O mesmo. Mas algumas coisas, irmãos, elas podem ser diferentes. E nós precisamos tomar cuidado para que aquilo que é diferente, que você não gosta, você pegar e... Então, se o louvor não é da forma que eu quero, mas se o pastor Felipe não pregar da forma que eu gosto, se ele não terminar com uma autoajuda aí, dar uma levantada na igreja, eu não... Hoje, os crentes vêm buscar aquilo que o quê? Satisfaz ele. Então, assim, infelizmente isso acontece, irmãos. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu essa semana, que já veio na igreja também há muito tempo, irmãos. Como eu falei para você do primeiro lá da Ludmilla, irmão, misericórdia. Aí me chamou e precisa conversar comigo. Teve filho agora, e algum BO deu, irmão. E aí na hora que dá BO, o que acontece? Você sabe qual que é o problema, irmão? Vem, satisfaz aquilo que precisa, o que ele vai depois? Vai embora novamente. Idolatria, irmãos. Então eu venho na igreja porque eu preciso de uma cura, irmãos. É errado orar por cura, irmãos. É errado se isso estiver em primeiro lugar da sua vida. Porque se Deus não quiser curar, irmãos? Então eu não quero mais. Idolatria, irmãos. E se Deus não quiser fazer o que você quer fazer? E se Deus não sonha o que você sonha, irmãos? Já pensou nisso, não? Às vezes seu sonho não é o sonho de Deus, Ele não vai fazer. Ah, então eu estou fora. Idólatra. Nós somos. Os fariseus, sabe o que eles eram, irmãos? Idólatras. O que eles queriam? Culto. Por isso que ele estava nas praças, nas esquinas, irmão. E aí o Senhor fala, já recebeu a recompensa idólatra. Errado. Dentro disso, irmãos, no Velho Testamento, vem contar de duas histórias, irmãos, que nós temos que aprender e fala até hoje. Abra comigo Lucas 17. Quantos estão entendendo? Diz um sim, irmãos. Capítulo 17, versículo 26. Nós vamos do 26 ao 29. Nós estamos indo do meio para o fim já, irmãos. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do quê? Está falando da vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé, irmãos? Prestem bem atenção. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, o que aconteceu, irmão?
e destruiu. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de quem? Comiam, bebiam. O que eles faziam mais, irmão? Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, o quê? 2 períodos que aconteceu na história. Dias de... Para não demorar, dias de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Fala de 2 povos. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. O que é isso, pastor? Desde depois da queda, a história começou a caminhar. E dentro disso tinha aqueles que eram do Senhor, que adoravam o Senhor, que viviam como filhos de Deus, e aqueles que se perderam. Aqueles que se perderam foram fruto da descendência do quem? De Caim, irmãos. A partir da descendência de Caim, só houve desgraça, irmãos. Mas teve também a descendência, irmão, de 7 Enos. Quem que foram esses? Homens que depois de muito tempo que Deus tinha sido esquecido na história, eles voltaram a invocar o nome do Senhor novamente. Então esses filhos de Deus que falam em Gênesis capítulo 6, é a genealogia desses homens que invocaram, que temeram ao Senhor. E esses filhos dos homens? Aqueles que vinham da genealogia de Caim, que só houve desgraça. Se você ler a história, irmão, você vai ver que tudo se fecha, irmãos. E o que aconteceu? Os filhos de Deus gostaram das filhas dos homens. Elas eram bonitas. E houve o quê? Uma mistura entre si. E sabe que Deus falou assim, ó, eu não aguento mais esse povo. Só desgraça. Eu vou destruir todo mundo. E aí que vem o texto, mas em Noé foi encontrado o quê? Graça. A união entre os filhos de Deus com os filhos dos homens gerou tristeza no coração de Deus. Por quê? Porque eles comiam, casavam-se, davam em casamento. O que é que dava em casamento? Quer dizer que você casou, largou e casou de novo. Porque se ele casou e depois ele dava em casamento novamente, é porque o quê? Virou normal. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Então o Senhor está voltando, irmãos. Irmãos. E o que é isso? Culto a si mesmo, prazer a todo custo, idolatria, irmãos. Ló, mesma coisa, vendiam, compravam, comiam, mas olha o que fala no livro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Sabia que na Bíblia tem Judas, irmão? Um livro, amém, glória a Deus, glória a Deus. Era Judas Iscariotes, irmão? Não, glória a Deus, nós estamos estudando as Escrituras, nós vamos chegar em Judas. Quem aqui está lendo, irmãos? Glória a Deus, continua, irmãos. Você vai ver quanta riqueza nós vamos aprender, irmãos. Em nome de Jesus. Olha o que Judas, não Judas Iscariotes, irmãos, fala sobre Sodoma e Gomorra. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, o que aconteciam lá? Que também se entregavam ao quê, irmãos? E adotavam práticas contrárias ao quê? Homossexualismo, irmãos. Lesbianismo, irmãos. Tudo isso acontecia onde? Sodoma e Gomorra. Um estilo de vida idólatra, irmãos. Agora, como eu falei para vocês, irmão, só para a gente... Pastor, o que tem a ver? Romanos capítulo 1, não precisa abrir. No versículo 18, fala da queda do homem. Quando o homem deixa a sua natureza, vida, vocação, e o homem se mistura com o homem, mulher com mulher, e a Bíblia fala que Deus entregou essas pessoas às paixões, e virou uma desgraça. Eles adoravam animais, eles abandonaram o conhecimento de Deus, tudo isso. Mas como eu falei, irmãos, quando eu pensei nesse texto, eu pensei em nós aqui, irmãos. E eu não vejo entre nós essa gravidade. Lógico que eu não conheço você no íntimo, irmãos. Eu não sei como que é a sua vida. Mas eu oro para que a gente esteja, todo mundo, nesse processo, nesse momento processual da vida em família. De conhecimento de Deus, de ter uma vida santa, uma vida reta, irmãos. Lógico que mais uma vez eu reforço, irmãos, tudo aquilo que você busca de forma desenfreada para te satisfazer, tome cuidado, porque pode ser idolatria, irmãos. Agora, se você busca Deus de uma forma desenfreada, continue, irmãos. A gente pode ser idólatra, irmão, de uma única pessoa, do nosso Senhor, irmãos. A gente tem que querer Ele a todo custo, irmãos. Se nós buscarmos e chegarmos nessa maturidade, de colocar Ele na frente de todas as coisas,
de Ele ser tudo para nós. Como que nós vamos saber disso? O quanto nós estamos cuidando uns dos outros. Por isso que nós batemos aqui na vida em comunhão, em ser igreja. Mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós nos tornamos uma igreja idólatra. Primeiro, da forma do lugar. A igreja está crescendo. Qual é o cuidado? Qual que é a sua preocupação, pastor Felipe? Que a igreja está crescendo. Pastor, como assim? Entenda. É facinho da gente se perder naquilo que nós estamos construindo. Facinho. Arrogância, soberba, de achar que nós estamos... Irmão, isso aí é Deus da barriga, idolatria, irmãos. Nós não somos ninguém, irmãos. Nós estamos precisando, sabe o quê? Da misericórdia e graça do nosso Senhor, irmãos. Todos os dias. A igreja está ficando bonita, irmãos. Vai ficar mais, irmãos. Nós não tem dúvida disso. Mas isso aqui, como eu falei, não é igreja, irmãos. É só um barracão. Que vai e vem. Pode ser que um dia não cabe mais pessoas aqui. E até tem que um barracão melhor. Glória a Deus. O que isso importa? É um lugar maior que precisa de mais pessoas. Só isso, irmão. Para caber mais a família. Quem que são importantes e tem valor? Pessoas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa, a gente pode ser idólatra daquilo que nós estamos conhecendo, irmão. E a gente nos tornar um Deus nós mesmos. Achando que o pastor Cris, ele é o mega pastor. De fato, o pastor Cris, pela Igreja de Nazareno, usando ele que está aqui, ele tem uma representatividade muito boa na Igreja de Nazareno. As pessoas respeitam ele. As pessoas gostam dele. Isso não é nada, irmãos. Se não tiver uma vida reta, santa, amando a Letícia, cuidando dos seus filhos, sendo um exemplo para nós, irmãos. Ele pode se perder? Pode. Por isso que tem nós aqui, irmão. Para um segurar a base do outro. Porque é facinho da gente ser idólatra daquilo que o Senhor Deus. Outra coisa, ministérios, irmãos. Sabia que tem muitos que estão sendo idólatras do seu ministério? Então é rinho, músico top. E o cara leva isso, irmão. E o cara começa a virar idólatra disso, irmão. Então se não for eu... Sabe o que é isso aí? Cultuar a si mesmo, irmão. É sério. Hoje, irmãos, a gente aprende a desfrutar de todo mundo, irmãos. Não existe quem é melhor. Hoje o culto é para o Senhor, irmãos. Hoje, os ministérios aqui tem que dar glória para quem, irmãos? Somente ao Senhor, irmão. Porque se nós ver alguém se perdendo aqui, sabe o que nós vamos fazer? Irmão, dá uma sentadinha, irmãos, por favor. Deixa nós tratar do seu irmão. Irmãos. Seu ministério, sabia que pode ser sua idolatria, irmãos? Nossa, eu sou um baita de um professor. Eu sou um mestre, irmãos. Eu sou um profeta. Irmãos, um dos cuidados do ministério profético, sabe o que é? Idolatria. O cara cultuar a si mesmo. Por quê? Porque Deus revela para ele, irmãos. E é uma experiência e tanta isso, irmãos. Eu não sei se você já participou de igreja onde tinha profetas que revelavam pessoas. Alguém já participou disso? Na sua pureza, irmãos, é maravilhoso, não é, irmãos? É maravilhoso, irmão. Eu já vi, eu participei. Eu já fui pessoa que foi revelada, irmão, de muita mentira. E eu falava, misericórdia, dá vontade de expor, irmãos. Vai ser segura para... Mas, cara, muitos homens já chegaram e me chamaram no particular. Deus está mandando eu falar isso para você, isso. E você fala, uau, velho. Que poderoso. Irmão, isso mexe com a gente, irmão. Tome cuidado com aquilo que Deus te deu, irmãos. Por favor. Vamos ser uma igreja madura, irmãos. Tem talentos aqui, irmãos, que nós não conhecemos ainda, irmãos. Eu posso falar para você? Eu estou ansioso para conhecer. Porque aquilo que falta em mim está em quem, irmãos? Está em vocês, irmãos. Só que vamos usar isso com maturidade de entender que não é por nós, irmão. Que o culto não é para si, irmão. O culto é somente uma pessoa, o nosso Senhor. Por isso que nós nos unimos para cultuar o nosso Senhor, irmãos. Dentro disso aí, nós já estamos indo para o fim, irmãos. Então, qual que é o nosso papel, pastor? Dentro disso, irmãos. Então, nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, pastor. Às vezes, dentro do seu coração aí, você já sabe, irmãos. Aonde você está sendo idólatra, irmãos? Aonde você está sendo idólatra, irmãos? Eu não sei, irmãos, eu não sei. Por que eu não li Romanos capítulo 1? Porque eu espero que nós não estejamos vivendo essas práticas, eu creio que não, irmãos, tão desenfreadas dessa forma.
Mas nós precisamos avaliar aquilo que está nos levando num caminho que não agrada ao Senhor, porque pode ser idolatria isso, irmãos. Calma. O problema não são as coisas. O problema não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é os ministérios. O problema é nós, irmãos. O problema é nós, que não sabemos lidar com essas coisas. Que não usamos as coisas como ela deve ser usada, como objeto. Nós usamos as pessoas como objeto hoje, né? Usa as pessoas e adora as coisas. Isso é idolatria. A gente precisa mudar isso, irmão. Pessoas não são usadas nesse sentido. Pessoas são amadas, cuidadas. Por que discernir o corpo? Porque eu preciso compreender, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu preciso compreender, preciso entender, preciso estar junto. Eu não uso pessoas. Por isso, irmão, você tem que se permitir ser usado por Deus. Ah, mas a pessoa vai me usar? Não tem problema. Se você se entregou para o Senhor usar você, está tudo certo. Mas nós precisamos tomar cuidado para não inverter valores. Porque isso é idolatria, irmãos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A profissão que o Senhor deu para você não pode estar em primeiro lugar do seu coração, irmãos. A empresa que você trabalha, não coloque em primeiro lugar do seu coração, irmãos. Eu venho aqui para saber como que você está, como está a sua família, como está seu casamento. Isso para mim tem valor, irmãos. Como está seus filhos? Como está a sua vida no processo de santidade? Aonde está sendo difícil? Qual é a sua fragilidade? Vamos chorar junto, irmão. Vamos compartilhar das dores. Vamos vencer junto. Isso tem valor, irmãos. Isso tem valor. Mas qual é a nossa posição, irmãos? De adorador, irmãos. Eu vou ser rápido nisso, irmão. Queria ter mais tempo para falar sobre isso. Por quê? Porque o contrário da idolatria é a adoração, irmãos. E a gente precisa entender o que é adoração de verdade, irmãos. A gente não sabe o que é adoração, irmãos. Porque se idolatria é um culto a si mesmo, o que é adoração, irmão? O que é adoração? Alguém pode me ajudar, irmãos? Se você for buscar a raiz da palavra, ele vai falar sobre se curvar, se prostrar. Mas, irmão, quando eu aprendi um termo na teologia, mudou a minha vida, irmãos. Princípio de primeira menção. O que é isso, pastor? Quando você aí quer procurar o significado de uma palavra, você vai na primeira vez que ela foi escrita nas Escrituras e entender o contexto. E sabe qual é a primeira vez que a palavra adoração foi escrita nas Escrituras, irmãos? Gênesis capítulo 22. Abra comigo, irmão. Você vai entender o que é adoração. Deixa o Senhor ministrar na sua vida, irmão. Deus vai curar nós, irmão. Eu tenho certeza disso. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, Deus fez o que, irmão? Eita Deus, que história, irmão. Quem é pai aqui de filhos aqui, irmão? Pai de filhos, lógico, é pai do quê? Não, tem pai de cachorro hoje em dia, irmão. Tem pai de pets, né? Tá famoso falar isso. E eu não vou contra, irmão. Fique tranquilo. Você é pai de pets, não tem problema. Dá trabalho também, eu sei. A minha deu trabalho esses dias. Teve que fazer uma cirurgia, R$1.500, quase morri. Quase orei para ela ir embora, sabe? Mas... Olha o pai de pets. No bem não, bem. Mas ela, eu quase orei. Falei, nossa, tudo isso agora, Senhor. Olhei para Camila, olhava para ela, olhava para o bem. Tá bom, vai, vamos parcelar. Vamos parcelar, parcelamos, tá tudo bem. Não é maus tratos, irmãos, fique tranquilo. A gente trata bem, né? Tem ela faz 8 anos já. Trata bem. Mas, irmãos, quem tem filhos aqui, irmãos? Que história que é essa, irmãos? Alguém lembra, irmãos? Então vamos lá. Abraão! Deus lhes disse. E Abraão respondeu, eis-me aqui. 2. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto, mata ele, Abraão, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Sacrifica seu filho. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos. E quem, irmão? Vamos lá, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar longe. Então disse aos servos, versículo 5, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos o que, irmão? O que nós vamos fazer? Voltaremos para junto de vocês.
Primeira vez que a palavra adoração foi escrita nas Escrituras. Aonde ele ia levar seu filho, irmão? O que ele ia fazer com Isaac? Sabe qual é o significado da palavra adoração? Morte, irmãos. Sacrifício, irmãos. Ai, não, adorador é o cara que está com o violão na mão. Não é, irmãos. É também. Se ele vive uma vida de cruz. Já estou preparando o caminho, pastor. Irmãos, sabe o que significa sacrifício? Não é só fazer isso aqui, irmãos. Aqui, ó. E você vê o irmão aqui, ó. Se o cara tá tremendo, chorando. O cara que é adorador, hein? Aí ele levanta e maltrata a esposa do mesmo jeito. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Adoração é mais do que se prostrar. Adoração é sacrifício, irmãos. E sacrifício, sabe o que ele faz? Anula idolatria. Eu morro para mim. Eu não quero culto a mim mais. Eu não preciso de prazer nenhum. Meu prazer está em fazer a vontade do meu Pai. Qual que é o estilo da igreja? Qual que é a vida da igreja? Qual que é a nossa vida, irmão? Sermos adoradores. Que o quê? Que fica chapando aqui, irmão? Também, caso o Espírito permita. Mas qual que é o nosso estilo de vida? Sacrifício, irmão. Morte do eu. Pode você morrer, irmão. Por que essa igreja tem dois pastores que pensam que trabalham junto e não deu errado até agora? Porque nós morre, irmão. Tem hora que eu não penso igual o Cris, mas eu obedeço, irmão. Porque eu sacrifico meu eu, não tem problema, irmãos. Eu vou aprender com a forma dele. Se não der certo, achei pouco, pastor. Não, pastor, aprendemos, vamos descer outra forma agora. E sabe o que ele faz? Sacrifica também. Não tem problema. Irmãos, e sabe que texto que eu queria só... irmão, dá vontade de ficar mais tempo, irmão. Espera só um minutinho, irmãos. João capítulo 4. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, quem lembra desse texto, irmão? João capítulo 4 está falando da história de quem, irmãos? A mulher. Os anônimos, irmão, vem ensinar nós, a gente não quer aprender. Olha o que essa prostituta vem nos ensinar, irmão. Olha o que ela vai nos ensinar. A mulher lhes disse: Senhor, quero que me dê. Senhor, quero que me dê essa água para que eu não venha mais ter sede e não precise vir até aqui. 16, Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Jesus falou: Você não tem mesmo, você tem razão ao dizer que não tem marido. 18, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Uma mulher naquela época, que tinha vários homens assim, era considerada uma prostituta. Por isso que eu chamei ela de prostituta, uma mulher samaritana. 19, a mulher então lhes disse: Agora sei que o Senhor é um profeta. Olha o que ela fala sobre adoração, irmão. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus falou: não é lugar, mulher. Não é sobre lugar, não é as paredes, não é o templo, não é isso. Olha o que ele fala. A mulher, porque tem 5 aqui. 21, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Entrou na teologia, falar com quem é o teólogo de tudo. Quando ele vier nos anunciar todas as coisas, então Jesus disse: Eu sou o Messias que estou falando com você. Irmãos, esse texto de uma mulher anônima, que ela não tem nome, ela vem nos ensinar muitas coisas. A mulher vivia com uma vida idólatra, irmãos. Prazer a todo custo. Não bastava 5, estava com o 6º já. Idolatria.
Jesus, a gente sabe que nessa história, ele não precisava passar por Samaria. O caminho mais rápido era um outro caminho. Mas ele não se importa em andar mais para encontrar quem ele quer, irmãos. Ele não se importa, irmãos. Ele dá a volta que for para encontrar os irmãos. Ele deixa a gente passar algumas lutas, porque ele sabe o momento certo que ele vai pegar você e vai mudar a sua vida, irmão. Por isso não se preocupe com a enfermidade que você está, com o problema que você está. Fique em paz, só entrega, irmão. E deixa ele fazer o que ele quiser, irmão. A gente tem experimentado na carne isso, irmão. Tem passado dias difíceis, irmão. Só luta atrás de luta. Essa semana eu descobri mais uma, irmão. Mas não tem problema, irmão. Eu tenho uma família que vai cuidar de nós, irmão. Amém ou não? Está dando tudo certo, irmãos. Mas parece que está errado. Não, está tudo certo. Ele está levando nós para onde ele quer, irmãos. A gente só precisa se entregar. E dentro disso, irmão, ele passa, ele tem essa conversa com a mulher, ele quer abrir os olhos dela. E quando ele fala sobre adoração, ela fala, ei, nós samaritanos adoramos num lugar, vocês falam que é em outro. Por isso que não dá para viver a vida em Cristo. Por isso que não dá para viver. É um peso, eu não aguento mais. Ele falou, mulher, não é mais sobre o lugar. Eu estou aqui, ó. É eu. É sobre uma pessoa agora. É um estilo de vida, qual? Sacrificial, mulher. É em espírito e em verdade. É de verdade, irmão. É em espírito, porque o Pai vive em espírito. Nós precisamos entender que adoração é sacrifício. Mato eu. E o que acontece? Ela fala, o Messias está vindo. E aí quando ele vir, ele vai resolver tudo isso. E a gente sabe da história para não ler tudo. E ele fala, eu sou o Messias. E o que acontece com aquela mulher, irmão? Há uma transformação. De idólatra, ela passa a ser o quê? Ela não quer nem saber da água que ela veio buscar, porque ela encontrou aquilo que satisfaz ela. Ela só quer fazer alguma coisa. Anunciar para os próximos que ela encontrou o Messias. Agora você vai falar, pastor, o que nós tem a ver com tudo isso? Vamos decorrer a história aqui. Versículo 29, fala assim, no capítulo 4. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até o que, irmãos? Até onde Jesus estava. Para um pouquinho. Essa mulher tinha vergonha de pegar água no horário que as mulheres iam. Por isso que ela ia no sol, irmãos. Uma mulher que não tinha voz. Uma mulher que tinha vergonha. Uma mulher que todo mundo conhecia ela. Quando ela encontra Jesus, irmão, e ela passa a viver uma vida de adorador, ela vai para a cidade e fala, ei, vocês me conheciam de uma forma, mas agora eu sou uma outra pessoa. Eu encontrei o Messias, venha comigo. E uma mulher que não tinha voz, sabe o que faz? Leva todo mundo para encontrar Jesus. Como que a galera acreditou nela, irmãos? Sabe como? É a obra do Espírito, irmão. Eles viram nela a verdade, irmão. Alguma coisa eles viram nela, irmão, que mexeu com eles. Pense nesses detalhes. A negada não conhece, já sabia quem ela é, irmão. Ela tinha vergonha. Como que uma mulher entra na cidade e a galera passa a ouvir agora, irmãos? Sabe o que é isso aí? Obra do Espírito. Sai idolatria! Agora você é uma adoradora, filha. Vai lá. Prega a minha palavra. E olha que é interessante, irmão. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos pediam que Jesus dizendo, mestre, coma! Olha isso, irmãos. Ah, meu Deus do céu. 32. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém trouxe algo para comer? Olha os nossos cegos, irmão. Esse cara estava andando com Jesus, irmão. Andar com Jesus sem o conhecer não é suficiente, irmão. Falar que nós estamos na igreja aqui, ó, eu ando com Jesus. Eles estavam andando com o Messias, irmão. E eles estavam ainda achando que o apetite era aqui, irmão. Eles achavam que o que satisfazia Jesus era a comida que ele colocava na boca, irmão. E sabe o que ele vem ensinar para nós? Como que é o estilo de vida do adorador? Olha o que ele fala. O adorador sacrifica, irmão, a fome. Porque ele tem uma outra, irmãos. Olha isso, irmão. Olha o que ele vai ensinar para nós, irmão. Meu Deus do céu. Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer o que, irmãos? Daquele que enviou. E realizar o quê? Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Colheita terrena. Que satisfaz a barriga, irmãos. Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita.
Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e o outro que colhe. Eu os enviarei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmão. Os discípulos estavam preocupados com a comida, que ia satisfazer o seu apetite, irmão. Jesus estava falando que a comida dele era outra. Naquela época não era a época da seara, da comida física, mas já era da comida espiritual, irmãos. E os caras não estavam entendendo isso, não estavam discernindo isso, irmão. Eles estavam esperando, mas peraí. Ele fala, vocês não falam que daqui 4 meses que vai dar comida para vocês comer? Não. Olha essa Maria, a comida está vindo, irmão. O que é isso? Fazer a vontade do meu Pai, né? Vamos pregar o Evangelho. E isso sim é a vida do adorador. Eu não quero comida que me alimenta fisicamente. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Qual que é? Vem, samaritano, eu vou pregar o Evangelho para vocês. Vocês vão parar de ser idólatra. Vocês vão ser adorador. Sabe qual que é a resposta do adorador, irmãos? Sacrifício do estômago para alimentar o Senhor, irmãos. Cabe como? Vivendo uma vida de comunhão e servindo uns aos outros. Ah, Senhor, mas de quinta-feira eu não posso atender ninguém porque é meu dia. Não estou falando que nós não é para ter tempo na nossa família. Entenda o que eu vou falar. De segunda não dá porque eu tenho que fazer uma coisa. De terça não dá porque eu tenho que fazer outra. De quarta não dá para me encontrar nas casas porque eu tenho que assistir. De quinta não dá. Irmão, pare de alimentar você mesmo, você chama idolatria, irmãos. Não tem tempo para ninguém mais, irmão. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Cara, vocês foram lá, vocês estão pensando em comida, está chegando o povo, que eu servindo eles, eu vou estar o quê? Alimentando o meu Pai. Essa é a minha comida. É isso, é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o estilo do adorador. Eu sacrifico. Ai, mas eu ia... Irmãos, eu não estou pleno, irmãos. Eu não estou pleno, irmãos. Como eu falei para vocês, vai ligar gente pedindo ajuda para nós. Eu entendo que se você já estiver num local com a sua família, calma, irmão, não é sobre isso. Que o sanguíneo já fica estourado, irmão. Calma, deixa eu recuperar a força aqui. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. Eu já cheguei não atender pessoas porque eu estava no shopping com a minha esposa, irmão. E isso também é cuidar da família. Calma. Volta aqui, irmãos. Só que nós sabemos o limite que nós temos. Se nós deixar, a gente só quer alimentar o nosso ventre e não quer cuidar de ninguém, irmãos. É verdade ou não é, irmãos? Mas a comida, a vontade do adorador, sabe o que é? É alimentar uma pessoa, aquele que nos enviou. Como? Tendo uma vida sacrificial, irmão. Meu eu morre, irmão. O Bruno está precisando de mim. Mas eu tinha... É algo muito sério? Para tudo, irmão. Para tudo. É algo que dá para esperar? Tranquilo, irmão. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer? Que é fácil da gente se prender, e o louvor já pode subir aqui. É fácil da gente se prender numa vida de idolatria, irmãos. Sabe, da gente querer realizar só nossas vontades, irmão. De coisinhas pequenas, irmãos. Mas eu vou ensinar que a adoração quebra a idolatria. Porque a adoração não traz um culto para si, traz um culto para quem merece culto, o nosso Senhor. E nós precisamos nos atentar nisso, irmão. E é uma palavra que tem que ficar no nosso coração ecoando dia a dia, irmãos. Porque, irmãos, eu tenho, em partes, eu sou idólatra em algumas coisas, e eu preciso da misericórdia de Deus, irmão. Eu preciso da misericórdia, da graça de Deus, irmão. Tem muitas pessoas precisando de nós, irmão. Irmão, a seara é grande, irmão. A igreja está precisando de trabalhadores, irmão. E quem são os trabalhadores, irmãos? Aí você pode pensar assim, nossa, mas trabalhar, meu. Um dia a gente não olha como um olhar de privilégio, irmãos. Sabia que trabalhar para o Senhor é participar da sua obra, irmãos? Você merecia participar da obra do Criador, irmãos? Nós não merecíamos, irmão. Mas sabe o que Ele fez? Ele confiou em nós. Por quê? Porque nós somos um com Ele, irmãos. E Ele conhece o seu corpo muito bem, até melhor do que nós mesmos, irmãos. Por isso, irmãos, qual que é a ideia da gente fechar a igreja? Entender que nós somos a igreja, o Senhor morreu e se entregou por ela,
ela é de extrema importância e tem muito valor. E dentro disso, como que nós temos cuidado uns dos outros, irmãos? Eu queria que cada vez mais você olhasse para o lado, aqui na igreja, entendesse que é parte do corpo do Cristo. A gente precisa se importar uns com os outros. Mas pastor, eu estou passando luta, deixa eu me importar por você, abre o coração. O problema é que tem irmãos que não abrem também, irmão. Não querem ser cuidados. Irmão, por favor, eu estou precisando de gente para cuidar de mim, quer cuidar de todo mundo, eu estou à disposição, irmão. Porque é muito bom isso, irmãos. Mas vai revelar a fragilidade. Se a fragilidade sua é fragilidade minha, irmão, porque nós somos um corpo só. Nós não entendemos isso, irmão. Sabe por quê? Porque não é idólatra, irmão. Porque eu preciso estar bem. Não, Feia, Carol não precisa. Irmãos, não é preciso orar pelo Felipe e a Carol, irmão. Direto eles estão tendo problema de saúde, é verdade ou não é? Pô, tá incomodando eu, não aguento mais, mano. Eu tô falando sério, irmão. Tem que doer em nós. Eu tô orando, eu tô quase brigando com Deus. Falando, Deus, o que o Senhor quer com eles, meu? É sério, que eles são maravilhosos, jovens. Cara, tem que incomodar em nós. Cada mensagem que vem, eu falo pro Cris, alguma coisa tá errado, parça. Ele olha para mim e fala, mano, é preciso orar mais. Uns pelos outros. As crianças estão ficando doentes, irmãos. Nós precisamos orar mais. Tem que doer. Ai, eu tenho filho. Na hora que chegar a minha vez, eu vejo. Ô, miserável. Se importa com o meu, irmão. Eu vou importar com o seu. Nós vamos importar um com o filho do outro aqui, irmão. Irmão do céu, meu filho tem vários problemas de saúde, alergia de muita coisa. Se não é os irmãos cuidar do meu filho, muitas vezes aí, irmão, dá caminho, mostrar o caminho. Se não fosse, eu estava perdido já, irmão. Indica médico, paga médico, irmãos. Faz com amor, irmãos. Se importa. Sabe, irmãos? Nós somos uma igreja só. Eu volto a falar, eu vou ficar repetindo várias vezes, irmão, porque tem que... Os ministérios são muito bons, irmão. Mas a vida é mais importante que o ministério. Se você está no ministério seu e não está bem, irmão, no ministério, pode voltar atrás. Alguma coisa está acontecendo dentro de casa, irmão. Eu falo isso aí para todo mundo que é líder de ministério aqui. Irmão, o Lucas não está rendendo na guitarra aqui, pode ir lá que alguma coisa do casamento, vida financeira, alguma coisa está dando B.O., irmão. Aqui é só o finalzinho, irmão. É só uma partinha curta, irmão. É sério que eu estou falando. Tem alguém mais importante por trás dessa guitarra aqui. O Lucas é mais importante. A filha dele é mais importante. A Isa é mais... O filho dele, perdão. É mais importante. É que vai vir o segundo já. Brincadeira. A Isa é mais importante, irmãos. Sabia, irmãos? A comida em casa é mais importante que a guitarra na mão, irmãos. Não é... Muito tempo não foi assim. Por que a igreja quer? Quer seu dom. Dá seu dom para mim. Usa. Vai. Agora chegou um melhor. Pode sair, tem um outro melhor. E não se importa, irmãos. Irmãos, eu fico chateado quando os irmãos não deixam eu ajudar, irmão. Pensa num cara que fica chateado. Mas eu estou queimando esses irmãos na oração, irmão. Mas eu estou fritando na oração, irmão. Sabe por quê? Porque nós precisamos um do outro, irmão. Só não está bem porque está sozinho, irmão. Sabia, irmão? Vai ficar ruim, não vai melhorar. Pastor, você está amaldiçoando? Não é. Sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir, irmão. Porque não é bíblico. Não é bíblico, irmãos. Tudo isso, por que a gente às vezes não quer compartilhar? Idolatria, irmãos. A família Nazareno, a gente vai orar já. Pode se colocar de pé. Mas presta atenção em mim ainda, irmãos. A vida em família é um lugar de gastar tempo, recurso, dinheiro e tudo mais que precisar, irmão. Às vezes o irmão precisa de recurso, mas às vezes ela precisa de tempo, irmão. Conversarmos. Sabe, ela precisa de uma pessoa que pare. Pode falar. Eu estou pronto para escutar. E a pessoa precisa falar. Quantas vezes já sentou com alguém que a pessoa estava tão aqui, irmão, que ela vomitou mais de hora, depois parece que é outra pessoa. Você fala, nossa, a gente precisa, irmão. Quando um precisa do outro aqui, nós vomita, irmão. Nossa, fala, nós não leva em consideração. Tem hora que precisa falar, irmão, sabe? Põe para fora as angústias, a tristeza. Fiquei chateado com você. Coloca, não tem problema, irmão. Vamos lá, né? Vai vencer junto. Mas por que às vezes nós não quer se misturar tanto? Porque a gente está pensando só em nós, irmão. A gente está pensando...
gente precisa ser adorador, irmãos. E o que é adoração, irmãos? Sacrifício. Uma vida de cruz, irmãos. Uma vida crucificada, irmãos. Semana que vem o pastor Cris vai dar start. Terceiro fundamento, cruz. Qual que é o estilo de vida do discípulo? Uma vida crucificada. Sabe o que ele fala em Mateus? Se você quer ser meu discípulo, o que você tem que fazer? Tome a sua e siga-me. Mas Jesus já não levou na cruz? Levou o pecado. Mas o seu eu, ele não consegue. Você que tem que levar, irmão. Sabia ou não? Você que tem que morrer. Levou nossos pecados, enfermidade. A Bíblia fala. Mas, cara, o eu, você que tem que entregar, irmão. Da mesma forma que ele, como ovelha muda, a palavra fala, ele foi no matador, você também tem que ir, irmão. Você tem que ir, ele não vai arrastar você à força, irmão. Você tem que ir no caminho de cruz e passar pela cruz. Mudo! Tem gente que quer passar, ou não passa, ou quer passar falando, irmão. Mudo, ele fala. Ele fala, agora o caminho da cruz, vocês têm que me seguir. Eu fui uma ovelha que me entreguei. Ninguém levou eu para a cruz. Ninguém pegou Jesus. Ele falou, não. Desde o início que ele estava, ele foi falando, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Eu vou para ela. É meu propósito. Agora sabe quem vai falar para você? A vida crucificada sua, você tem que ir para a cruz, irmão. Pastor não vai empurrar o seu, irmão. Eu queria, irmão, mas não posso. Porque eu tenho que ir para a cruz. A gente vai morrer muito aqui, irmãos. Para dar certo, sabia? Ah, mas está aumentando. Vamos morrer, irmão. Vamos morrer. Um morre aqui, outro morre ali, nós ganha todo mundo junto. Isso aí nós vamos falar, 2 domingos. Mas sabe o que é isso aí? O estilo de um adorador, irmãos. Aquele que adora em espírito e em verdade, não se importa em morrer, irmãos. Sabe por quê? Ele já morreu, já. Nada mata mais ele, irmão. Ah, mas o irmão vai me matar. Não, eu já estou morto, já não tem problema. Mas ele vai me humilhar. Eu já me humilhei, já, está tudo tranquilo. Pode falar o que for, não me humilha mais, irmão. Que nós possamos buscar viver essa vida em conjunto, irmãos. Pastor, é utopia. Irmãos, dá certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Quantos entenderam, irmãos?